Nós vamos começar a gravar agora a leitura do capítulo 6 desse livro, Aromaterapia e as Emoções. A leitura, esse estudo rápido, tem sido bem interessante, eu tenho aprendido demais, é um prazer estar aqui com vocês. Shirley Price, autora deste livro, Aromaterapia e as Emoções, nos encanta, com os ensinamentos que está nos passando. Como o poder dos óleos essenciais podem nos ajudar a equilibrar nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. O capítulo 5 foi recheado de protocolos, de óleos essenciais que têm propriedades específicas para nos ajudar a tratar as emoções. E agora, no capítulo 6, nós vamos aprender sobre os estados da mente que afetam as nossas emoções. Então, ela começa com uma citação de uma escritura que está em Salmos, no capítulo 30, os versículos de 5 a 6. Cante em jubilo ao Senhor e a todos os devotos dele. Lembre-se de tudo que ele fez e agradeça. A raiva do Senhor dura somente um instante, enquanto sua bondade permanece pela vida inteira. As lágrimas poderão então fluir à noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa situação é muito bonita, né? Então, ela começa escrevendo assim: segundo os psicólogos, a vida da emoção é muito curta, porém dura frequentemente alguns segundos e, na maioria das vezes, alguns minutos. Por isso, as emoções que se prolongam por mais do que alguns minutos talvez sejam, na verdade, um conjunto de respostas individuais que ocorrem repetidamente. No entanto, uma coisa é realmente evidente: as emoções são bastante complexas. Por exemplo, ao mesmo tempo que se vivencia o ciúme, é possível que também estejam sendo vivenciados o ódio, a raiva e a vergonha. Além disso, caso os psicólogos estejam de fato certos, a pessoa é capaz de mudar ou alternar as emoções no curso do tempo. Uma determinada canção possui muitas vezes o dom de nos acionar, além de também constituir uma resposta imediata do cérebro para a parte sensível da nossa mente. Aliás, geralmente o cérebro é capaz de detonar ações imediatas do nosso corpo quando estamos, por exemplo, primeiro, fugindo de algo que nos amedronta. Aí tem uma frase assim: Susan sempre teve medo de bêbados quando criança ou mesmo na fase adulta. Ela entrava em pânico e logo atravessava a rua para não passar perto deles, de nenhum deles. Toda vez que Susan se punha em fuga, o que era de fato uma ação detonada pelo seu cérebro, diante da experiência do medo, ela procurava com isso evitar a ansiedade, embora não resolvesse o seu problema emocional. Próximo. Acolhendo alguma coisa que nos causa deleite. Então, ele cita: Marion ficou com uma saudade imensa do seu marido quando ele saiu por alguns dias a negócios. Depois de 10 dias, ela recebeu um telefonema do escritório dele, informando que seu marido estaria em casa em poucas horas. Ela saiu, então, cheia de alegria para comprar um vinho de que ele mais gostava e ainda preparou uma comida deliciosa para demonstrar o quanto estava feliz pelo seu retorno. Um simples telefonema tirou Marion da tristeza, colocando-a de imediato na alegria e na expectativa, dando-lhe por isso mesmo uma outra energia para agir e preparar tudo em pouco tempo. Próximo exemplo. Resolvendo algo que até então nos confundia. Pauline teria que ministrar uma palestra da qual já estava ciente de todos os detalhes, isso é, lugar, data e horário. Porém, uma semana antes da data prevista, ela recebeu uma carta que contradizia algumas das informações que recebera no início. Isso foi o bastante para ela ficar confusa e entrar em pânico, mas não impediu de entrar em contato com quem iria ajudá-la a resolver a situação. Pauline se viu mais aliviada depois de ter feito contato através de um telefonema, mas essa ação foi desencadeada pela sua ansiedade. No entanto, essa sua experiência emocional foi momentânea, ao contrário do mesmo sentimento que era obsessivo em Susan, porque ela pediu ajuda para tirar a ansiedade de sua mente. No caso, a Pauline. Não é fácil fazer uma seleção de óleos essenciais para os problemas emocionais, da mesma forma que não é fácil para os problemas da saúde física. Entretanto, nos casos como o de Marion, que recebeu
a notícia do marido está voltando, né? Não há necessidade desses óleos, embora tivesse sido melhor para ela se alguma mistura deles fosse vaporizada para relaxar e dar mais prazer. No passado, a maior parte das pesquisas sobre os óleos essenciais tinham como objetivo as suas propriedades bactericidas e antissépticas, mas os estudos recentes já tentam comprovar a sua eficácia em diversos distúrbios da saúde, tais como a insônia, o reumatismo e o estresse. Entretanto, afora a linha de pesquisa que vem demonstrando o modo pelo qual os óleos exercem efeitos sobre a mente, ainda não surgiram evidências maiores que tenham realmente comprovado seus efeitos sobre as emoções do indivíduo. Eis porque as diversas opções que constam dos livros especializados sobre aromaterapia são fruto da experiência pessoal dos seus autores e das outras pessoas que relataram os resultados obtidos de sua prática. Em todo e qualquer lugar que vou para ministrar as minhas palestras, eu as ministro tanto na Inglaterra quanto no exterior. Sempre peço aos terapeutas presentes que transmitam os seus casos para que sejam depois publicados no The Aromatherapist ou no Aromatherapy World, jornais para aromaterapeutas. E isso porque são justamente esses casos que constituem a única evidência da seriedade de nossa prática, devido à ausência de testes clínicos. Portanto, esse pedido não visa apenas ao meu próprio interesse, mas ao de todos os aromaterapeutas, porque, através da leitura dos casos que foram trabalhados por cada um deles, os pacientes de todos serão os mais beneficiados. Contudo, os meus apelos raramente recebem uma resposta positiva. Por isso, o que tenho em mãos, daquilo que diz respeito ao estudo nesses casos, foi o material enviado para o Shirley Price International College of Aromatherapy, como parte dos itens necessários para a aquisição do diploma, ou seja, só os recebo porque a sua remessa é uma obrigação dos alunos. Portanto, isso representa apenas uma pequena parcela de todo o material de estudo que já poderia estar disponível para os aromaterapeutas. Enfim, o que posso dizer, mais uma vez, agora, é que tais relatos talvez viessem a servir de motivação para que fossem, de fato, realizadas experiências clínicas sobre o tema. Se sua intenção é a de obter os melhores resultados com os óleos essenciais, nunca se esqueça de selecioná-los. Os óleos essenciais, está no capítulo 5, 6 e 7, né? Tendo em vista o seu próprio estilo de vida, porque do contrário será como se você estivesse dirigindo um carro com a mão quebrada. Talvez até você consiga essa proeza, mas o resultado jamais terá a mesma maestria que certamente ocorreria com a sua mão em perfeito estado. Observe, então, a relação dos itens que virão a seguir e, se algum deles expressar o seu modo de ser, faça alguma coisa a respeito, simultaneamente ao uso dos óleos essenciais de sua preferência, para que você possa extrair de maneira plena os benefícios desta prática. Primeiro, alimente-se de maneira correta. Se puder, deixe de fumar e procure beber com moderação tanto o álcool como o café. Senão, os seus problemas acabarão se tornando a longo prazo muito mais sérios. Segundo, faça exercícios com regularidade, mesmo que seja meia hora por dia. E caso você não goste da rotina, varie. Dê uma volta no quarteirão, limpe uma janela. Além de ser um ótimo exercício, emagrece, né? Nade, lave o chão da cozinha, enfim, existem 1000 coisas que você pode fazer como exercício, mas procure fazer algo que lhe dê prazer. Próximo, saiba parar quando o cansaço chegar, pois ninguém consegue fazer bem coisa alguma quando está cansado. Até porque forçar a barra significa apenas incrementar o estresse. Por isso, na hora do cansaço, o melhor a fazer é relaxar, praticar alguns exercícios respiratórios, ler um livro ou assistir televisão, mas, por favor, evite um filme de terror. Tá? Próximo. Antes de dormir, tome um banho morno com óleos essenciais relaxantes e beba uma xícara de chá ou leite quentes. Próximo. Organize em ordem de importância uma lista das coisas que você precisa fazer e faça uma de cada vez com toda a concentração. Próximo. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa que não lhe é conveniente, faça-o, desde que isso não lhe vá causar uma preocupação extra no futuro. Próxima. Seja realista em relação à perfeição. Embora não seja necessário haver desleixo de sua parte, procure aceitar
o fato de que um terceiro ou quarto rascunho da carta, que foi escrita ontem por você, só lhe trará mais estresse. Afinal, de repente, o último rascunho pode até nem estar tão bom quanto o primeiro. Então, a gente vai estudar agora sobre as emoções estresse e depressão. Antes de observar as emoções que nos afetam de maneira diversa e de organizá-las em grupos, vamos tecer algumas considerações sobre o estresse e a depressão, já que são os principais estados da mente capazes de alterar ou iniciar as ditas emoções, da mesma forma que eles também podem ser alterados por essas. Diga-se de passagem que tais disposições mentais parecem mesmo onipresentes em nossa sociedade moderna. No entanto, não queremos dizer com isso que essas experiências são recentes, e sim que todas as pessoas estão mais atentas a elas atualmente. Embora a situação a seguir queira se referir à depressão, ela se adapta perfeitamente ao que também ocorre no estresse. Os itálicos são mesmo, que ela diz aqui. Então, a citação é de Domar e Terra. Diz assim: devo enfatizar que o estresse, a depressão e a desesperança não são propriamente emoções, são estados mentais crônicos que resultam da nossa falta de habilidade para integrar com as verdadeiras emoções. Assim, no instante em que conseguimos expressar e resolver as nossas emoções, como por exemplo a tristeza e a raiva, estaremos muito menos propensos a nos tornar estressados, deprimidos ou desesperançados. Tá? Terminou a citação. Estresse e depressão são, portanto, termos relativos que tentam fazer uma descrição de como o indivíduo se sente em relação à sua experiência de vida ordinária. Assim, na medida mesmo em que todos nós somos seres individuais, os sentimentos de cada um descrevem, por meio desses termos, a forma pela qual o cotidiano acaba debilitando mais a uns e menos a outros. Talvez por isso, muitas pessoas que se encontram eventualmente em torno de alguém que está sofrendo de depressão ou estresse, tornam-se intolerantes com ele, irritando-se com o fato de que também são afetadas pelas mesmas circunstâncias e nem por isso sofrem as mesmas consequências adversas. Quanto a isso, só tenho a dizer que, quando se está de fora, é muito fácil julgar a situação de uma outra pessoa. E mais fácil ainda é pensar no que ela deveria decidir e fazer. Ou deveria lidar com os aspectos existenciais que lhe causam ansiedade, né? Quando o estresse é crônico, o mais provável é que tenha sido causado pela depressão, até porque muitos estados de ansiedade e de estresse intenso instalam-se depois de um acontecimento traumático, como, por exemplo, a morte de um ente querido, ou diante de uma grande dificuldade, como, por exemplo, a convivência com um marido alcoólatra. Em suma, nesse caso, está sempre presente um agente provocador, mas a depressão também depende da vulnerabilidade da pessoa que está envolvida na questão e da quantidade de dificuldades enfrentadas por ela. Ao mesmo tempo, por exemplo, perder a mãe na mesma época do divórcio e, além disso, ficar com 3 filhos para criar. Price, tá, a citação no livro dela mesmo, né, descobriu que os efeitos do estresse múltiplo geralmente resultam em enfraquecimento ou perda dos cabelos, um quadro que aumenta naturalmente o estado depressivo. Brown e Harris corroboram essa teoria com a história de uma mulher que vivia com os 3 filhos adolescentes e que também lidava com os seguintes problemas que terminaram por lhe causar depressão e estresse. Veja bem, tratava-se de uma viúva. Na sua casa não havia luz e aquecimento porque ela não podia pagar a eletricidade e o gás. Um dos seus filhos estava sob condicional por causa de violência, e como se não bastasse os problemas que ela enfrentava ao mesmo tempo, não havia um marido presente para lhe dar apoio. Por fim, ela recebeu a informação de que poderia ser presa se não pagasse 400 libras como fiança para o filho. A partir daí, a mulher entrou em completo desespero. Nos casos mais severos de estresse e ou depressão, normalmente se instalam a exaustão e a fadiga mental, mas a ansiedade que lhes é subjacente e todos os estados mentais que as acompanham podem ser tratados eficazmente por meio de óleos essenciais com ou sem massagem. Entretanto, pelo fato de que cada um desses óleos gera uma variedade de efeitos sobre a saúde, tanto físicos quanto emocionais, existe uma lista extensa de óleos essenciais que podem ser benéficos, e a sua escolha final vai depender dos seguintes aspectos.
aspectos. Primeiro aspecto, das emoções que estão vivenciadas na maior parte do tempo. Segundo, do fato de os sintomas físicos estarem se apresentando ou não. Tá? A aromaterapia é particularmente benéfica tanto para o estresse como para a depressão, porque o seu principal objetivo é o de levar equilíbrio e harmonia à mente. Os óleos essenciais são, portanto, substâncias equilibradoras, especialmente aqueles que contêm ésteres, como está no capítulo 5, né? Sobretudo porque ajudam a pessoa por inteiro, ajudando-a a sua situação particular de vida, tá? Aqui a gente tem uma citação de o Warren em Warrenburg, que diz assim: segundo a tradição da aromaterapia, existem óleos essenciais específicos que são redutores do estresse, enquanto outros são energizadores e outros mais podem ter ambos os efeitos, né? Dependendo do estado mental e da interação corporal do usuário. Chegamos então à conclusão de que a melhor maneira de analisar as propriedades redutoras do estresse de uma fragrância consiste na investigação dos seus efeitos fisiológicos, né? Ela continua escrevendo. Se o estresse ou a depressão, ou ambos, já que estão frequentemente interligados, são os responsáveis pela sua maneira de sentir, a primeira coisa que você deve fazer é tomar nota de todos os óleos que estão listados mais à frente para os estados mentais. Se você é uma pessoa que está, por exemplo, o tempo todo fatigado, sofrendo de exaustão mental, colhe uma etiqueta nos olhos que serão capazes de ajudar nessas situações. Se eles ainda não constarem na sua lista, acrescente-os a ela. Essa é a base sobre a qual a sua escolha final deverá ser feita. O próximo passo será o de verificar se algum desses óleos também podem aliviar qualquer outro dos seus problemas, seja emocional ou físico. Caso ele possa, etiquete-o também. E procure sempre selecionar mais de um óleo para sua sinergia. Isso vai ter mais no capítulo 9, tá? Mas, se no final estiverem muitos à sua disposição, selecione aqueles que lhe sejam mais prazerosos, aspecto bastante importante, né? Esse prazer. Às vezes, em situações em que ocorrem emoções súbitas, como o pânico ou choque provocado por notícias desagradáveis, recomenda-se o uso de óleos essenciais dos óleos Neroli e Rosa. Para a histeria, a melissa e o alecrim têm sido bastante citados. Tá? A gente vai fazer agora um estudo de caso sobre o estresse e a depressão. Certa noite, a mãe de Margaret, portadora de asma crônica, teve uma súbita e forte crise quando estava tomando banho no barco da família. Ela entrou em pânico porque havia esquecido o inalador na sua casa, sempre usado nas situações de emergência. Felizmente, Margaret carregava na sua bolsa uma mistura de óleos essenciais para a asma que pertencia à sua mãe. E ali também sempre havia Neroli, porque ela adorava o seu aroma. Assim, enquanto Margaret esfregava a mistura apropriada para asmas nas costas e nos pés de sua mãe, ela lhe deu esse óleo essencial de Neroli para que fosse inalado profundamente, o que reduziu imediatamente o pânico de sua mãe, enquanto a outra mistura de óleos a manteve respirando até que chegassem ao cais, que ficava perto de onde morava. Logo, a irmã de Margaret correu até a casa para lá pegar o inalador. Olha que interessante, né? Ansiedade e preocupação. A ansiedade, que é um estado de apreensão, e a preocupação, um estado mental de superansiedade, são geralmente os principais presságios do estresse e da depressão, uma vez que o corpo tem a mesma reação inicial nessas diferentes manifestações, tá? Uma indicação do estresse mediano ou da ansiedade e da preocupação pode assumir duas formas. A primeira, como reação a uma situação potencialmente prejudicial, já que a ansiedade é perfeitamente natural e saudável, né, frente ao perigo ou qualquer espécie de risco, tá? Movida pelo medo, essa reação capacita o corpo a lidar com a situação através do estímulo das taxas respiratórias e cardíacas, que dão ensejo a que uma carga extra de oxigênio atinja o cérebro. Isso vai, então, propiciar a liberação da energia e de uma taxa extra de adrenalina, que também ajudam a lidar com a situação. Vejamos um exemplo. Começa lá. De repente, você vê o filho
ver o seu filho caindo do galho de uma árvore e logo uma taxa extra de adrenalina e de energia a capacita a sair correndo de casa com o coração apertado, é claro, para ver se ele está ferido. Devido à sua preocupação com a possibilidade de ele ter quebrado algum osso, você o leva para o hospital. Mas a sua ansiedade é imediatamente aliviada no instante que o médico lhe diz que não há nada de grave com o seu filho. Tá? A segunda forma, como a reação a um fato existencial em andamento, aqui a ansiedade ou a preocupação podem estar relacionadas com o trabalho, com um casamento problemático, com uma doença, com um filho que está no exército e foi enviado para a guerra e por aí afora. Quando a situação fica mais séria, essa forma de ansiedade geralmente se desenvolve em estresse ou depressão, dependendo da personalidade da pessoa, tá? Qual a escola do óleo essencial para ansiedade e preocupação? Para todas as formas de ansiedade, a escolha óbvia deve recair sobre os óleos capazes de relaxar a mente e o corpo, tá? Se houver na ansiedade algum resquício de medo, devem ser levados em conta os óleos que são próprios, né, para extinguir essa emoção. Portanto, encare o medo, tá? A gente fala mais dele na página 178, e veja se algum dos óleos relaxantes possui as propriedades que ajudarão você a superá-lo. Em qualquer situação em andamento, o mais provável é que a mente esteja superativa e, por isso, a escolha deve incluir aqueles óleos capazes de reduzir a sua produção, como, por exemplo, os que contêm propriedades adstringentes ou estípicas. Se você perceber que a sua cabeça vai esquentar com alguma coisa, experimente fazer uso dos óleos essenciais logo que sentir os primeiros sinais de ansiedade. Não só para restituir a sua calma, como também para servir de prevenção, a fim de que a situação não se desenvolva em estresse. Tá? Agora a gente vai estudar mais sobre o estresse. Mesmo já sabendo que o estresse vem sendo chamado de a doença dos anos 80, o que na verdade ele é, né? Pois bem, você poderá senti-lo a cada momento e até mesmo quando lê essas palavras. Assim, pode ocorrer alguns incidentes no dia de hoje que venham somar-se à sua tensão ou ansiedade, ou seja, problemas com dinheiro, família e trabalho, ou a falta destes, né? Enfim, circunstâncias que estão fora do seu controle ou influência e que foram acrescentadas ao seu estresse anterior, como, por exemplo, a falta de bateria do despertador, que fez você perder o encontro com hora marcada, né? Enfim. De acordo com o médico canadense Hans Selye, e outros especialistas, o estresse prolongado provoca primeiramente algumas reações imediatas e depois um estado mais ou menos equilibrado no qual o estresse ainda resiste, até que por fim surge a quebra da resistência, tá? Fazendo com que a saúde comece a ser afetada. Existe o estresse positivo e o estresse negativo. Nem sempre o estresse negativo, ou mesmo indesejável, na verdade, o indivíduo necessita de uma certa dose de estresse para funcionar com eficiência e para lidar com as diferentes situações. Uma certa quantidade dessa manifestação será, portanto, positiva e até desejável. O estresse só será, então, negativo quando indesejável ou excessivo. No primeiro exemplo, o estresse serve de motivação e como mecanismo provedor do corpo. De fato, talvez haja mesmo um pouco de verdade quando se diz: não me peça para relaxar, pois é o meu estresse que está me mantendo inteiro. Né? A produção de adrenalina é um dos efeitos positivos do estresse que nos é necessário, tanto para nos motivar como para nos dar energia durante a realização da mais simples tarefa. Por isso, o estresse não é necessariamente um problema, né? E só vem a sê-lo quando nossa vida cotidiana produz uma quantidade muito maior do que aquela com a qual conseguimos lidar. E uma intensidade como essa depende sempre do grau de suor e lágrimas que a vida nos causa. Em outras palavras, depende do tipo de experiência que se tem e do volume de sofrimento e de alegria que a vida nos reserva. Tal como qualquer emoção, o estresse pode ser qualificado como produtivo e improdutivo.
ou como um positivo e negativo. Assim, um esportista pode ter uma experiência agradável, um estresse positivo durante uma escalada competitiva ao Monte Everest, tá? Como vemos, o estresse positivo é capaz de nos estimular e de nos dar uma energia a mais para que possamos lidar com os desafios de tarefas como essas. Mas depois, a nossa mente e o nosso corpo retornam ao nosso estado natural, sem que ocorra nenhum efeito negativo sobre a nossa saúde. Por outro lado, o estresse negativo pode causar frustração, irritabilidade e falta de humor. Se não for controlado, é capaz de enfraquecer a resistência e provocar doenças. Algumas pessoas podem, no entanto, levar a vida toda sofrendo de um estresse ameno, com o qual são capazes de lidar, sem que haja distúrbios que afetam seriamente a sua saúde. Outras, porém, vivem sob um estresse tão severo que terminam doentes, às vezes fisicamente, outras vezes mentalmente, ou de ambas as maneiras, dependendo da taxa de suor e lágrimas, né, que o estresse ocasionou nos seus corpos e nas suas mentes. Vou ler novamente essa frase que diz do suor e das lágrimas, né? E uma intensidade como essa depende sempre do grau de suor e lágrimas que a vida nos causa. Continuando o estudo, de certa forma é possível comparar o estresse com a gripe. Quantas vezes você já viu uma pessoa com uma gripe fortíssima dizendo que só está resfriada? E em quantas ocasiões você viu alguém dizendo que está estressadíssimo, quando na realidade ele só está sendo um pouco pressionado? Portanto, como já dito, sem uma certa dose de estresse, nenhum de nós poderia funcionar de maneira plena, tá? Como o corpo lida, então, com o estresse? O corpo é capaz de lidar com qualquer espécie de estresse, seja positivo ou negativo, através da liberação de uma energia extra oriunda de sua loja nutricional. Ao mesmo tempo que isso ocorre, um oxigênio extra é transportado para o cérebro, enquanto uma adrenalina extra também é produzida. Tais transformações ocorridas no corpo do indivíduo preparam-no para lidar com qualquer situação causadora de estresse. Essa preparação é aquilo que Hans Selye chama de primeiro estágio do estresse. O segundo é constituído pelo conjunto da ação através do qual o indivíduo faz uso dos seus recursos extraordinários. Por exemplo, vem uma citação assim, tá? Uma certa mãe perde o seu filhinho durante as compras. Embora ela não consiga vê-lo no primeiro momento, a situação ainda não é muito preocupante, uma vez que o menino só pode estar pelos arredores. Mas o fato é que ele não está por perto, e assim começa o primeiro estágio de estresse. Ela percorre, então, cada alameda do shopping, usando a sua energia extra, e enquanto isso, seu estresse aumenta, ao mesmo tempo que o pânico passa a ser a sua única emoção. E se a criança não for encontrada, o medo será acrescido a esse pânico, que por sua vez aumentará ainda mais o seu estresse, o que parecerá não ter mais fim, se nem ela nem o segurança do local conseguirem encontrar o menino. Até que eles resolvem telefonar para a polícia, tornando o estresse ainda mais intenso na medida mesmo em que uma outra emoção, por exemplo, a culpa ou a autocondenação começa a ser vivenciada, fazendo com que ela diga para si mesma a todo momento: por que eu não segurei pela mão o tempo todo? Né? Somente quando a situação estressante é prolongada, sem que seja tratada, é que pode ocorrer o terceiro estágio, sempre iniciado pela exaustão. Assim, nessa história hipotética, poderia haver um final feliz, desde que alguém tivesse achado a criança vagando pela rua e tivesse levado para o hospital. Entretanto, a intensa emoção de alívio diante desse novo fato talvez desencadeasse na mãe uma outra emoção, né, a raiva. Afinal, quem dentre nós não sentiria a raiva depois de se ver aliviado frente a um filho que saiu são e salvo de uma situação tão preocupante? Mas, apesar de tudo, a situação estressante teria terminado bem, fazendo com que o corpo e a mente da mãe pudessem voltar gradualmente ao normal. Caso essa história se referisse a um adolescente desaparecido ao sair da escola, e isso se prolongasse não apenas por um dia, mas por semanas ou meses, seria vivenciada uma magnitude muito maior de emoções, dando ensejos e é justamente nesse momento de estresse excessivo que começa o terceiro estágio, de maneira
que o seu aspecto verdadeiro, né, o clínico, seja vivenciado. Isso pode ocorrer por causa de um distúrbio emocional, como que haveria no caso do adolescente, ou de uma violação física, ou mesmo de um trabalho sobrecarregado, ou da falta de desafios na vida. Afinal, com o enfraquecimento gradual do sistema imunológico manifestam-se as dores de cabeça, os distúrbios estomacais, a insônia, a suscetibilidade, as infecções e etc. Tá? Então, assim, como devemos lidar com o estresse? Um hábito comum ao estresse é o de beber mais café ou fumar muito quando se é um fumante. Infelizmente, isso não contribui em nada para diminuí-lo, até porque o melhor a fazer em tal situação é agarrar-se a si mesmo de forma positiva. Planeje, então, cuidadosamente o horário do seu dia para que haja um tempo reservado ao seu descanso. Talvez uma pequena caminhada ali seja bastante relaxante. Se não for possível caminhar durante o dia, levante 1h30 mais cedo. Se você ainda estiver com sono, procure dormir 1h30 mais cedo. E dê uma pequena caminhada antes do café da manhã, o qual deve ser mais substancial do que uma costumeira xícara de café ou chá, que, aliás, nunca foi uma boa maneira de começar o dia, mesmo para quem não está passando por estresse. E tente comer devagar, mastigando muito bem os alimentos, pois quando se engole a comida sem mastigar, o sistema digestivo sai prejudicado, tá? A escolha dos óleos essenciais para o estresse. Muitos óleos essenciais contêm componentes químicos naturais que são relaxantes, calmantes e sedativos. Será, portanto, a partir deles que a escolha inicial deverá ser feita, para que o estresse seja combatido com sucesso. A gente tem uma citação de Horan e Holberg, diz assim: chegamos à conclusão de que a melhor maneira de estudar as propriedades relaxantes de uma fragrância deve ser a investigação dos seus efeitos fisiológicos, tá? Os óleos que contêm os constituintes aqui necessários e que estão mais detalhados no capítulo 8 são os seguintes. Então, a recomendação é anis, camomila romana, cravo da Índia, bagas de zimbro, limão, melissa, laranja amarga, ilang-ilang, bergamota, salves clareia, cipreste, lavanda, manjerona doce, neroli e rosa. Agora, um caso. Vou botar aqui. Colin tinha trocado recentemente o seu emprego por um outro, que não só lhe era financeiramente mais satisfatório, como também lhe dava a oportunidade de sair do escritório para conhecer pessoas. E sua razão de ter marcado uma consulta comigo era para ver se podia curar um terçol no seu olho direito, que ele já havia curado com medicamentos e que mesmo assim se repetia. A frequente recorrência daquele terçol lhe era, portanto, bastante frustrante. Sobretudo porque, mais do que nunca, ele queria estar bem, já que estava conhecendo gente nova todos os dias. Essa frustração de Colin era sempre expressa por uma irritação com sua família, que, vez por outra, acabava criando problemas entre ele e sua esposa. Valendo-me de um cuidadoso questionário sobre o seu trabalho, terminei por descobrir que ele havia sido recentemente agraciado com o título de vendedor do ano, depois de apenas 11 meses na companhia. Ao ganhar esse prêmio, comprometeu-se a ministrar algumas palestras durante o ano, mas a simples ideia desse tipo de tarefa o enchia de apreensão. O terçol havia surgido antes da segunda reunião semanal, por isso não lhe pediram para falar nessas duas reuniões. E piorou, tão logo ele teve que dar a primeira das tais palestras para os seus colegas de trabalho. Foi marcada, então, uma reunião especial para uma semana depois de nossa consulta, ocasião na qual ele teria que falar. Colin sentiu-se particularmente ansioso em relação a esse encontro, a ponto de o terçol aparecer mais uma vez para congestionar o seu olho, agregando-se a isso ao fato de que ele já não estava dormindo bem. Percebendo que o terçol e a irritação e a insônia tinham estresse como base, persuadiu a fazer um tratamento com aromaterapia 2 dias antes do evento. Logo lhe ministrando o nosso colírio de camomila para que usasse 4 vezes por dia até a data em que tivesse de falar.
Depois marcou um novo horário comigo, mas chegou muito nervoso porque nunca tivera nenhuma experiência com massagens. E confessou que só tinha ido à consulta porque o colírio já tinha começado a fazer efeito sobre o terçol, o que lhe deu segurança para submeter-se à sessão de massagem já combinada. Selecionei 3 óleos que seriam capazes de beneficiar os seus sintomas emocionais e de servir de auxílio para resolver a sua insônia. Dentre os óleos que amenizam o estresse, optei por aqueles expostos a seguir, levando em conta as suas propriedades e dos quais Colin necessitava. Primeiro, camomila romana era analgésica e anti-inflamatória, que poderia aliviar a frustração e a irritação que ele tinha em casa e ainda ajudá-lo a dormir, porque é calmante. Segundo, a lavanda, porque tem propriedades iguais às do óleo mencionado, que é a camomila. Manjerona, pois poderia ajudar a resolver a sua insônia, que é calmante, além de atenuar a sua frustração e irritação, porque também é analgésica. 3 semanas mais tarde, Colin telefonou para marcar um outro horário. Combinamos para 2 dias antes de uma palestra que ele estava por fazer, porque o Tersol havia desaparecido antes de sua última palestra, sem que houvesse reaparecido. Ele ainda estava usando um colírio diariamente. Enquanto conversávamos, ele admitiu ter se sentido razoavelmente relaxado no curso dessa sua última palestra. Na terceira consulta, fiquei sabendo que a esposa de Colin tinha feito comentários sobre a sua nova tranquilidade e felicidade, e sua melhora foi tanta que achei por bem não seguir adiante com as massagens, embora ele tivesse que continuar usando os mesmos óleos essenciais no seu banho, além de inalá-los pelo menos nos 4 dias que precedessem as novas palestras, inalando-os ainda 1 hora antes de começar a falar. Por fim, voltou a adquirir uma quantidade maior de óleos, o que, aliás, ocorreu mais cedo do que eu esperava, simplesmente porque a sua esposa havia gostado tanto dos seus aromas que passou também a usá-los no seu próprio banho. Legal. Agora, sobre depressão. Ao que tudo indica, a depressão afeta muito mais as mulheres do que os homens. No entanto, tal como ocorre com o estresse, costuma-se abusar dessa palavra, e daí muita gente afirma que se encontra deprimida, quando na verdade está simplesmente sentindo uma tristeza temporária ou uma queda de ânimo. Portanto, talvez fosse melhor usar termos mais apropriados para esse tipo de depressão, e que seriam melancolia e desânimo, né? Felizmente, a maioria de nós desperta desse estado temporário de desânimo após um curto período de poucos dias para retornar à sua normalidade emocional. Entretanto, quando alguém está se sentindo por baixo, seja pelas muitas mudanças em suas experiências emocionais ou pela persistência de situações causadoras de melancolia, esse quadro corre o risco de desenvolver um verdadeiro estado depressivo. A depressão é composta por um amplo espectro de disposições e não somente aquelas que indicam a apatia e a falta de variação de humor, pois quem a sofre sente-se também letárgico e aborrecido, além de demonstrar com muita frequência uma falta de interesse em tudo, mas algumas outras emoções também se agregam ao estado depressivo, tais como a tristeza, o sofrimento, o remorso e a vergonha. Segundo Rita Carter, a depressão é muito mais do que um simples humor, uma vez que o cérebro de quem está deprimido é bem menos ativo do que o de uma pessoa normal, o que provavelmente contribui para os sintomas físicos da fadiga e da letargia. Aí a gente tem uma citação também de Carter. Ocorre o sofrimento e os distúrbios do sono e do apetite, a memória é afetada e o raciocínio fica mais lento. A ansiedade, o medo irracional e a agitação podem também se apresentar, além de ser típico de uma pessoa depressiva, por sentir-se culpada, desvalorizada e desamada. Enfim, a vida lhe parece sem objetivos, pois todas as coisas perdem o sentido. Tá? Antes que uma pessoa possa ser oficialmente diagnosticada como depressiva, é necessário que sejam confirmados 2 fatores. O primeiro, que a sua vida social esteja sendo atingida, e o segundo, que esse seu quadro se apresente durante pelo menos 2 semanas, embora alguns médicos situem o prazo de 1 mês, tá? E os sintomas procurados pelos médicos são os seguintes. Primeiro, falta de energia, né? Que é uma sensação constante de esgotamento. Problemas com o sono, dificuldades para dormir ou acordar muito cedo, ou de não conseguir dormir de novo.
Depois, fazer tudo muito lentamente. E depois, irritação e incapacidade de se concentrar nas coisas. Quando a depressão torna-se crônica, a pessoa que a sofre é tomada pela impressão de que a sua situação será interminável, não só porque se sente desamparada, mas também porque fica mentalmente exaurida e frequentemente pessimista, achando si mesmo desprovida de qualquer valor. Uma das causas da depressão pode ser a falta de sol no inverno. Na Finlândia, por exemplo, esse fator é o responsável por muitas tendências suicidas, porque após o outono há uma redução progressiva da luz do dia, até que ela atinge uma completa escuridão, o que perdura por alguns meses. Depois, o sol reaparece lentamente à medida que a primavera se aproxima. No verão, não existe noite e as flores ficam abertas o tempo todo. Ou seja, é necessário haver um total ajustamento a cada ano para que seja mantido o equilíbrio emocional. Existem, no entanto, outras causas para a depressão, já que também pode advir do sentimento de inadequação ou então da incapacidade para lidar com determinadas situações. Depressão pós-parto, rejeição, ambiente de trabalho, talvez em função de um novo emprego, rodas de clube ou de grupos de teatro, já que nesses meios alguns talentos são reconhecidos e outros são ignorados ou até diminuídos. Enfim, qualquer evento que seja capaz de trazer preocupação à vida de alguém poderá lhe causar melancolia e, eventualmente, depressão. Segundo a amostragem de uma pesquisa, as pessoas passam a se ver de maneira negativa quando a depressão se estabelece. Dessa forma, os erros são bem mais lembrados do que os acertos, e as memórias infelizes suplantam as felizes. A doença apresenta-se como a principal causa de depressão, até mesmo quando não é séria, além de trazer diversas outras experiências emocionais. Um exemplo é a frustração, né, que pode eventualmente surgir pela perda de uma importante função social, ou mesmo por alguma incapacidade temporária para terminar uma tarefa urgente do trabalho. E, se a doença for crônica ou terminal, causando, portanto, uma intensa frustração, talvez pela imobilidade de várias juntas e músculos ou pela artrite, né, pode haver uma vivência forte do medo, do desespero ou da raiva. As doenças simples, gripes, resfriados ou dores comuns, também são capazes de detonar sentimentos de desânimo que terminam por desenvolver uma depressão. Muitas vezes a pessoa não se recupera inteiramente de uma doença virótica, como um resfriado, e passa a se sentir drenada e sem energia, transformando o seu desânimo em depressão, que no caso é chamada de síndrome da fadiga pós-virótica, a EM, a encefalomielite miálgica, encefalomielite miálgica. É uma das doenças que, embora não sejam produzidas pela retenção de um vírus, são chamadas de síndromes da fadiga crônica, e não são poucos aqueles que sofrem com isso. Que Clive chama de pura EM. Chegamos à conclusão de que o aromaterapeuta não deve se basear nos sintomas aparentes, conforme procede a medicina alopática, para selecionar os óleos essenciais. Seria interessante, então, que sua primeira atitude fosse a de fazer perguntas que irão compor o histórico da saúde e do estilo de vida do paciente, para descobrir se o estresse ou a depressão também foram evidentes em qualquer outro período de sua vida. Mas é necessário que o aromaterapeuta também seja um bom ouvinte. Aliás, é uma habilidade que muitos de nós não possuem, embora seja extremamente importante quando alguém solicita ajuda física ou emocional. Tem uma citação de Yoder que diz assim: sim, ouvir é uma forma de comunicação que acaba também sendo ouvida por aquele cujo coração precisa ser confortado, pois nem sempre somos capazes de oferecer soluções para os problemas das pessoas, mas o ato de escutá-las já lhes dá esperanças. Para muitos de nós, esta é uma maneira de amar os outros. Outra citação de Sper diz assim: quando fechamos a boca e escutamos, comunicamos a nossa atenção, pois um ouvido aberto fala bem alto para alguém com desespero no coração. Já que a depressão tem uma relação estreita com a vida, se o terapeuta quiser de fato ajudar o paciente, é necessário que ele seja capaz de ouvi-lo, pois só assim identificará as pistas
do problema. Selecionando os óleos essenciais para a depressão. Os óleos essenciais neurotônicos e estimulantes listados a seguir são os mais apropriados para atenuar a depressão e estimular a mente. O anis, bergamota, salvia-esclareia, olíbano, zimbro, manjerona doce, laranja, o citrus aurantium, alecrim, sálvia, tomilho, manjericão, camomila romana, cipreste, gengibre, lavanda, néroli, hortelã-pimenta, o pinho, a rosa e o sândalo. Talvez você já tenha percebido que a maioria dos óleos essenciais que servem de ajuda para combater a depressão também auxilia no alívio do estresse. Na lista acima, coloquei-os em itálico. Foram eles: anis, salvia-esclareia, manjerona, laranja, laranja amarga, camomila, romana, cipreste, lavanda, néroli e rosa. E isso ocorre porque muitos possuem um efeito equilibrante devido ao éster no seu conteúdo. Está lá no capítulo 5. Um outro aspecto interessante a respeito dos óleos essenciais é que cada um deles apresenta diversas propriedades. Assim, os óleos necessários para retirar alguém do estado depressivo e que, portanto, atingem o objetivo para o qual foram selecionados, também são capazes de manter o equilíbrio. Por isso mesmo, caso sejam escolhidos de maneira atenta e científica, os óleos essenciais são capazes de ajudar a curar qualquer outro problema físico ou mental, de acordo com a afinidade de cada um. Um estudo de caso sobre a depressão. Harry já se vinha sentindo em baixa por vários meses, além de ter tido alguns problemas com a sua saúde, mas nada muito sério, né, porque teve apenas algumas dores de cabeça ocasionais e um distúrbio no estômago. Como se recusava categoricamente a ir ao médico para nada, segundo ele mesmo dizia, a sua esposa sugeriu uma consulta com a aromaterapeuta dela. Foi preciso muita persuasão, mas por fim ele acabou concordando. Sheila, a aromaterapeuta, que foi nossa aluna e o atendeu, detectou as seguintes descobertas com respeito à sua competência e habilidade para escutar. Primeiro, Harry era reservado e tímido, mas sua posição profissional indicava que era bastante inteligente. Segundo, ele já estava há muito tempo no seu emprego e o seu chefe lhe pedia conselhos com frequência, o que lhe acabava acarretando uma sobrecarga de trabalho. Embora isso fosse de certa forma interessante, o fato é que seu chefe nunca dizia que fora ele o autor das soluções encontradas, e com isso estava sempre levando o crédito para si mesmo. Terceiro, havia um colega de Harry ocupando um posto similar ao dele, né? Que tinha muito menos tempo de serviço e que nunca era solicitado pelo chefe para lhe dar conselhos, mas que, pelo fato de ser extremamente popular, seguro e piadista, acabou ganhando a promoção a qual Harry já estava, né, certo que seria sua, até porque, ao longo de todo o último ano, havia ajudado demasiadamente os chefes. Quarto, sabedora da situação, a sua esposa queria que ele arrumasse um outro emprego, mas infelizmente a idade dele não o ajudava. Quinto, os seus sintomas físicos eram cólicas estomacais, insônia e enxaqueca, os quais ele nunca havia sentido até o momento que o chefe citado, né, ingressou na sua companhia. E o sexto. Sheila já estava também ciente de que às vezes Harry se irritava com a esposa porque esta lhe havia dito isso na consulta. Em função do estado depressivo de Harry, Sheila, que era uma terapeuta, procurou na sua lista de óleos antidepressivos e estimulantes. E a partir dele selecionou 3 outros que serviriam de ajuda para os sintomas físicos que Harry apresentava. Entre os neurotônicos foram escolhidos os seguintes óleos: manjericão, que poderia amenizar a enxaqueca dele, que é analgésico e antiespasmódico, assim como lhe serviria de ajuda para a insônia nervosa, que é regulador do sistema nervoso também. Além disso, as suas propriedades antiespasmódicas talvez viessem a suavizar as suas cólicas estomacais, uma excelente escolha para Harry. O manjerona, que seria também capaz de aliviar a sua enxaqueca, analgésico e antiespasmódicos, e a sua insônia, porque é calmante, né? E como o manjericão, as suas propriedades antiespasmódicas talvez pudessem suavizar suas cólicas digestivas. Mais uma vez, uma excelente escolha. E o olíbano, um imunoestimulante que, além de ser energizante, é fortificante do sistema nervoso. Então, ficaram esses óleos, ó: manjericão, manjerona e olíbano.
Harry tinha uma consulta a cada 2 semanas e usava os mesmos óleos em casa à noite, por meio de um vaporizador. Além disso, usava-os 2 vezes por semana no banho e embebia-os num lençol para inalar no serviço. Antes de retornar para a sua segunda sessão, ele já estava dormindo muito melhor. Na terceira visita, ele disse que não havia tido um só problema digestivo durante toda a semana. E quando lhe foi perguntado como estava lidando com o trabalho, respondeu: Bem, eu já aceitei a situação, mas o fato é que agora me sinto muito mais forte interiormente. Cheguei até a falar ontem para o meu chefe que ele desse para o meu colega de trabalho, para o meu colega, né, o trabalho extra que normalmente eu faria. E ele fez isso. A esposa de Harry revelou a Sheila que estava absolutamente encantada com a mudança na atitude mental do marido, pois ele retornara ao seu estado de tolerância habitual logo após a segunda sessão. Eis porque agora é um bom momento para vermos como a escolha dos óleos essenciais por parte de Sheila ajudou a resolver os problemas emocionais e físicos de Harry. Primeiro, a opção por 3 óleos neurotônicos e antidepressivos elevou o seu ânimo, ajudando-o a se sentir mais feliz e despreocupado. Os 3 óleos são analgésicos e isso alivia a sua dor por não ter sido escolhido para a promoção. E o terceiro, né? Pelo fato de serem antiespasmódicos, o manjericão e a manjerona atuaram sobre a sua irritabilidade, além de terem atuado sobre alguma possível raiva introjetada por ele de forma inconsciente. Sei que por isso mesmo tenha dito a Sheila, né? Depois, por ser relaxante e calmante, o óleo de manjerona amenizou a situação estressante de Harry, ajudando-o, portanto, a aceitá-la. E por último, por causa de suas propriedades energizantes e fortificantes, o olíbano lhe deu a força necessária para lidar de maneira positiva com as demandas dos chefes. O interessante agora é que, assim, agrupando as emoções, né? No capítulo 1, afirmamos que a definição das emoções não é tarefa muito fácil. No entanto, algumas emoções podem ser definidas como estados da mente, porque esses últimos são capazes de produzir emoções, se é que não as são, né? E entre ambos existe uma grande proximidade. Um exemplo disso está no fato de que alguns sentimentos podem ser compreendidos como estados da mente, tais como a futilidade, a esperança, a alegria, o escapismo, a gratidão, a ingratidão, o pânico, a solidão, a fraqueza, o embaraço, a hostilidade, a preocupação, o estresse e a depressão. Tais manifestações encontram-se tão fortemente ligadas às emoções que acabam sendo descritas por alguns como emoções. Tá? A procura por uma definição torna-se mais complicada ainda quando se fala sobre a apatia e a letargia, pois, embora sejam classificadas muitas vezes como emoções, na medida mesma em que perduram, terminam por ser facilmente descritas como estados da mente. Sabemos que cada indivíduo possui os seus próprios sentimentos e reações, além de ser capacidades distintas para lidar consigo mesmo e com o mundo diante das diferentes situações. Assim, quando se tem um quadro completo das reações de cada grupo de indivíduos frente à variedade de situações, torna-se realmente possível agrupá-los de acordo com a similaridade de suas personalidades. Para que você possa, então, compreender a melhor forma de selecionar os óleos essenciais mais próprios para suas emoções, tentarei classificar as suas emoções da mesma maneira, ou seja, colocando juntas, né, aquelas que apresentam uma base sensitiva similar, o que lhe dará, né, espero, um conceito claro de todo o quadro e, creio, eliminará o seu trabalho de fazer uma extensa lista alfabética de emoções aparentemente relativas, né, toda vez que você quiser encontrar os óleos essenciais a serem usados. A seguir, um grupo de emoções elaborados de acordo com o meu modo de ver. Portanto, trata-se de um esboço que é fruto apenas da minha opinião, tá? E não de fatos pesquisados, além de representar aqueles sentimentos que não são facilmente separáveis do estado da mente. Primeiro, estados destrutivos básicos da mente, que são as emoções. Ansiedade. O que você pode sentir, né? Apreensão, atenção, consternação, aflição, nervosismo, tensão, temor, dificuldade, preocupação. Depressão. Sensação de vazio, angústia, desespero, desalento, desânimo, desesperança, melancolia, tristeza.
Estresse, ansiedade, pressão, tensão, trauma, preocupação. Aqui foi fácil ver a relação existente entre os sentimentos interligados com a ansiedade e o estresse. Entretanto, examine mais abaixo o sofrimento e veja como muitas das emoções conectadas com ele também são vivenciadas na depressão. Veja bem, emoções primárias: sofrimento, perda, culpa, desespero, desesperança, dor, desalento e desapontamento. Medo, falta de confiança, inferioridade. Raiva, impaciência, estupidez, irritabilidade, frustração, enfado, falta de argumento e negatividade. Ciúme, inveja, vingança, suspeita, ódio, obsessão, cinismo e vergonha. Culpa, remorso, pena, vergonha. Emoções secundárias: o mau humor, irracionalidade, desequilíbrio emocional e ansiedade. Apatia, desinteresse, enfado, letargia. Divagação, sem chão, que sonha acordado, romantismo. Confusão, desnorteamento, sensação de perda e inadequação. Timidez, sensibilidade, recato, covardia, inadequação, desvalor, incompletude. Chegamos à conclusão, tá? Quando conseguimos aceitar e resolver as emoções que destroem ou diminuem a nós mesmos e aos outros, acabamos nos distanciando do estresse e da depressão. Desculpem. Mas nem sempre é fácil encarar esse processo e, na verdade, pode ser até bastante difícil. Contudo, se fizermos o tratamento de nossas emoções antes que elas venham a se tornar crônicas, levando em conta com seriedade o nosso estilo de vida, evitaremos muitas pressões capazes de levar ao estresse e desalentos capazes de levar à depressão. Obviamente, seria bem melhor se todos nós tivéssemos condições de escolher o estado mental no qual gostaríamos de estar. Mas, infelizmente, alguns nunca abandonam seus traumas, pois são eles justamente que, de certa forma, dão sentido, identidade e até uma certa importância a essas pessoas. Por outro lado, todo aquele que se vale da mente positiva, está aqui no capítulo 7, faz as transformações cabíveis sem muitas dificuldades, porque está determinado para isso. E, nesse particular, a utilização dos óleos essenciais tem demonstrado um grande valor para relaxar e estimular a mente, pois os casos que foram descritos neste capítulo, nos quais esses óleos foram empregados, comprovam a sua eficácia. E aqui nós lemos o capítulo 6. Foi excelente. Agradeço muito e até o próximo.